Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin to Biz, o spin-off do Talk to Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin to Biz, você já sabe, uma vez por mês, ou mais ou menos isso, nós nos reunimos para falar sobre a indústria dos videogames, a bilionária indústria dos jogos eletrônicos. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business e tenho aqui nessa bancada, mais uma vez, nosso querido amigo Ítalo Cassini. Ítalo, seja bem-vindo a mais um episódio do Coin to Biz, meu amigo. Opa, beleza, Bruno? Prazer estar aí de novo, mais uma vez, conversando sobre games. É isso, Ítalo. Hoje um programa muito especial, porque vamos falar sobre uma paixão. E aí, sempre quando a gente fala sobre uma paixão, é engraçado até, o Ítalo, quando o Coin to Biz surgiu lá atrás, 2020 ou 2021, acho que foi 2020, a ideia era falar mais até de retro gaming, era falar mais de temas nostálgicos, mas acaba que a gente fala do mercado, né, e fala das coisas atuais que estão acontecendo no mercado. Mas esse programa em específico, ele fala do passado, mas fala também um pouquinho sobre presente e futuro. Por quê? Porque vamos falar sobre o mercado de arcades, a indústria dos fliperamas, que já foi, né, Ítalo, uma indústria de ponta, já foi a referência em inovação, em tecnologia, em hardware, em software, tudo que era bom, que era novidade, que era a superação de um limite técnico, chegava primeiro nos fliperamas, nos famosos arcades, para depois ir para o cenário doméstico, para o cenário dos consoles de mesa, como a gente chama. E como é que essa indústria, que já foi a referência, se encolheu, se reduziu drasticamente de tamanho e hoje existem algumas perspectivas, algumas coisas interessantes que podem fazer com que essa indústria volte a ter relevância. Então, nós vamos falar sobre arcades, sobre fliperama, arcade no mercado internacional, mas aqui no Brasil eram os famosos fliperamas. E aí, ô Ítalo, eu acho que esse é um programa interessante da gente pensar que fliperama, sei lá, no anos 70, vamos pegar assim, anos 70, quando começam a ter as primeiras máquinas de diversões eletroeletrônicas, por assim dizer. Então, aquilo era sinônimo de inovação máxima. Inclusive, até onde eu sei, um dos primeiros sucessos que a gente tem nesse cenário de entretenimento eletrônico fora de casa é o famoso Pong, da Atari. E graças ao sucesso do Pong, que depois gerou, o Ítalo, uma infinidade de variações caseiras, porque aí você começa a ter o Pong caseiro e você tem uma indústria de clones, inclusive, nos Estados Unidos e no mundo, porque eu tenho um estudo que eu não sei, eu não vou achar agora, mas quando eu fiz um episódio lá atrás, no início do Coin to Biz, falando sobre o Crash de 1983, mostrava em determinado ano ali, do período desse início da indústria de videogames, como é que você tinha dezenas de aparelhos que basicamente eram clones, similares ali ao Pong, mas que não era o Pong oficial da Atari. E a importância dessa inovação, Ítalo, é tamanha que, justamente com o dinheiro que a Atari conseguiu com o Pong, permitiu a ela trabalhar depois para desenvolver o primeiro console que de fato foi um sucesso e que criou o mercado doméstico, que foi o Atari 2600. Antes você tinha alguns consoles que foram lançados antes do Atari 2600, você teve o próprio Odyssey, o Fairchild, tinha um outro, agora não vou lembrar, né? Esses são os consoles da primeira geração, inclusive, se eu não me engano, esse Fairchild foi o primeiro a utilizar cartuchos, porque os primeirões mesmo não tinham esse conceito de você ter o jogo no cartucho, você poder trocar o cartucho, assim, trocar o jogo, até porque não tinha muita diferença, era todas variações de Pong. Eu tive o Ítalo aqui em casa, tenho até hoje, mas não funciona,
Mas quando eu era muito pequeno, meu pai tinha um telejogo 2 da Philco. E o telejogo, basicamente, é um videogame doméstico com, sei lá, 8 ou 10 joguinhos na memória, agora não lembro, e todos eles eram uma variação de Pong, ou seja, você tinha 2 tracinhos de um lado da tela de outro, ou então um inferior e outro, um superior e outro inferior, e um quadradinho que quicava para lá e para cá, e você tinha que impedir que ele fugisse do seu campo de visão, ele saísse da tela. Mas percebe que, primeiro, o Pong e outros jogos que surgiram ali naquele período, que começaram a popularizar a ideia de videogame, e quando você consegue trazer isso para dentro de casa, e a primeira a fazer isso com sucesso foi a Atari, com o Atari 2600, você cria o mercado doméstico. Alguns anos depois, também foram os arcades de Donkey Kong, de Pac-Man, mas de Donkey Kong em especial, que, por exemplo, capitalizaram a Nintendo para ela fazer seus lançamentos na América do Norte. Porque ela já tinha negócios ali nos Estados Unidos ligado à distribuição de arcades. Inclusive, teve até uma parceria, eu não vou lembrar agora de detalhes, tem vários livros sobre isso, né, Ítalo? A gente, antes de começar a gravar, estava falando de alguns livros que eu tenho aqui. Recomendo já de cara Dossiê Old Gamer, da Editora Europa. Isso aqui são só os 2 volumes, volume 13 e volume 14, que falam do mercado de arcade, mas tem muitos livros. Tem um livro ali que é Nos Bastidores da Nintendo, que fala justamente desse início da Nintendo nos Estados Unidos. O livro também, A Guerra dos Consoles, que fala ali da guerra entre Nintendo e Sega nos anos 90 ali, fala bastante desse início da Nintendo e como é que ela conseguiu espaço no mercado norte-americano. Então você tinha o mercado de arcades como um grande, vamos dizer assim, Ítalo, um catapultador. Será que existe esse termo? Acho que existe, né? Um mercado que era capaz de catapultar tanto outros mercados, catapultar empresas, porque a partir do dinheiro que se fazia ali, você conseguia inovar e criar novos hardwares, novas tecnologias. Você catapultou propriedades intelectuais. Então, teve um episódio que a gente falou aqui das franquias que mais geraram receita até hoje. Lembra disso, Heitor? Sim. Algumas delas nasceram nos arcades. Pac-Man, Mario nasceu nos arcades. Donkey Kong nasceu nos arcades também. E o arcade era a referência da inovação. Tanto que o próprio Atari 2600, ele recebia as conversões de jogos, e as conversões já naquela época, o Ítalo, eram duramente criticadas. Não sei se você teve a oportunidade de jogar, por exemplo, o Pac-Man do Atari 2600, que eu tinha em casa quando era garoto, jogava aquele Pac-Man que é horroroso, e achava que aquele era o Pac-Man original. Muitos anos depois, Ítalo, eu já barbado, é que eu fui descobrir que o Pac-Man original dos arcades era colorido, que tinha uma série de outros elementos ali no cenário, que era totalmente diferente daquele. Você jogava isso também. Né? Daquele Pac-Man bizarro do Atari 2600. O próprio azul e amarelo, eu acho, né? Azul, exato, com a tela que ficava piscando. Os fantasminhas não tinham cor, né? Não tinham características diferentes. Era um negócio bizarro demais. Então, os arcades, de fato, eram ali, e acho que se a gente pegar anos 70, eles que dão origem a tudo. Anos 80, eles passam a ser sinônimo de novas tecnologias, de inovação. A SNK vira a SNK também por conta dos arcades. A Sega vira a Sega também por conta dos arcades. Acho que se a gente pegar o histórico de praticamente todas essas empresas, elas vão ter uma passagem ali pelos arcades, ou pelo menos em algum momento elas foram muito gratas aos arcades por conta de tudo que eles proporcionaram. E a ideia pode adicionar Konami, Bandai, também a gente tem fortíssima presença no arcade também, além da Sega, né? Sim. Então, minha gente, a nossa ideia aqui é tentar entender, eu e Ítalo aqui vamos aproveitar esse momento extremamente nostálgico para tentar entender, né, por que os arcades deixaram de ser a referência em hardware, hardware e software, né, Ítalo? Não é só hardware. Sim. Tinha as placas ali,
mas muitas das inovações que depois vieram para os videogames domésticos começaram com os arcades. Senhor Ítalo Cassini, jogou muito fliperama, Ítalo? Olha, eu joguei bastante fliperama. Vou confessar que eu gostava muito dos jogos de corrida, sempre tinha uma experiência diferenciada ali, né? A gente teve o Daytona USA, teve aquele Cruising USA também, se eu não me engano, aquele jogo que você batia 2 vezes no acelerador e o carro empinava. Aqueles arcades viviam dando problema. Eu não lembro desse detalhe. Os arcades viviam dando problema, porque o pessoal socava 2 vezes, pá, pá, o acelerador para o carro empinar. Então a mecânica principal do jogo era essa. Era um jogo de checkpoint também, então era muito legal. Jogos shooter, né, que, cara, tem Time Crisis, né, e diversos outros jogos legais pra caramba, antigos. E esses clássicos, até Pinball também, gente. Pinball também, na época de fliperama, era uma coisa que eu adorava. Eu tenho ótimas memórias. Ô, Ítalo, eu acho que essa terminologia que a gente usa aqui de fliperama vem muito dessa ideia do pinball, né? Das máquinas de pinball, que eram, de fato, os fliperamas originais, que ali ainda não era digital, né? Não era digital, ali eletromecânico, né? Como chama, não é isso? Sim. Eu tenho uma lembrança, Ítalo, um pouco mais antiga que a sua, que a gente tem uma diferença aí, uma diferençazinha de idade, então eu vou trazer uma lembrança aqui um pouco mais velharia do que você. Mas teve uma época em que, de fato, arcade, o gênero que predominava ali eram jogos de aventura, mas também os jogos de navinha, né? Sim, os jogos de navinha. Então, você pensar, acho que um dos primeiros grandes fenômenos dos arcades, Space Invaders, era, na essência ali, um jogo de navinha. Agora, eu gostava muito de um, Ítalo, Elevator Action, que era do bonequinho que ficava... Era um prédio, assim, o bonequinho ficava pegando o elevador de um andar pro outro e matando os gangsters que apareciam. Caraca, eu adorava aquilo ali, eu era moleque, né? Mas depois, por exemplo, eu me considero um cara felizardo, assim, porque eu joguei, por exemplo, Golden Axe, o original. Eu joguei no fliperama, o primeiro Street Fighter, depois o Street Fighter 2 eu joguei no fliperama. Depois fliperama virou muito sinônimo de jogo de luta, né? Exatamente. Eu tenho uma propensão natural ali a jogos de pancadaria. Final Fight, Ítalo. Tinha casas que só tinha jogo de luta. Cadillac Dinossauro. Nossa! Exatamente. Joguei demais também, Cadillac Dinossauro, joguei demais. Ô, Ítalo, eu acho que tinha uma coisa também da experiência, da imersão que você tinha quando você entrava numa casa dessa. A gente, quando estava conversando sobre essa pauta, um dos pontos que a gente falou era assim, putz, até o áudio, né? Você tinha um sistema de áudio muitas vezes robusto ali naquelas máquinas. E aí você entrava... Eu lembro de uma casa de arcade que tinha lá no Barra Shopping, que é um shopping, um dos principais que tem aqui no Rio de Janeiro, e ficava ali do lado da praça de alimentação. Nossa, e eu entrava ali e tinha Art of Fight, tinha Fatal Fury, tinha Street Fighter 2, tinha Capitão Comando. E só aquele áudio, né? Aquele grave que saía dos arcades já era um negócio surpreendente, não, Ítalo? Para começar, quando você entra no arcade, você tem uma ficha, aquilo ali já é uma coisa assim diferenciada, porque hoje em dia é cartão, então muda um pouco até dessa experiência, né? Você inseria a ficha e aí quando a máquina iniciava, parece que era assim, todas as máquinas tinham seu áudio, tinha sua música, tudo mais, mas quando você coloca a ficha, parece que o volume aumenta e aí você tem aquela máquina interagindo com você, né? Select your character, select não sei o que. Tipo, você conseguiu isso, aquilo, e aí aquilo ali interagindo diretamente com você, né? E você sente ali desde aquela época, era uma experiência especial de jogo. Hoje em dia, às vezes, a gente tem que imaginar, fica muito mais na nossa criatividade, essa questão da experiência, né? Tava rolando ali vídeos, às vezes, do jogo, com aquela demozinha ali, visual, até do jogo de luta mesmo, e quando você botava a ficha, parecia que a máquina ganhava mais vida ainda, né, e falava com você. Ô, Ítalo, eu tenho alguns números aqui
só para a gente ter uma ideia de como esse mercado encolheu. Eu te mandei aquele gráfico, né, do Visual Capitalist. Vou deixar o link. Então, vou deixar o link na descrição do episódio, porque ali acho que tem um recurso visual ali que dá para você entender a proporção das coisas. Esse mercado de arcades, no início dos anos 80, ele chegou a faturar 39 bilhões de dólares em um ano. Hoje, ele mal chega aos 4 bilhões de dólares por ano. E isso, ô Ítalo, é interessante notar porque você ainda tem alguns países que mantêm essa tradição dos arcades, principalmente no Oriente. Acho que Japão, né, possivelmente, talvez Coreia do Sul, é onde você ainda tem essa cultura. Inclusive a Sega era dona de algumas lojas, né, de uma rede de lojas de arcade lá no Japão. Agora, esses 4 bilhões você só chega porque está contabilizando aí também essas lojas de diversões eletrônicas, mas que não tem necessariamente aqueles jogos, não era aqueles arcades que a gente estava acostumado, mas são esses joguinhos de você concluir alguma tarefa ali, tipo, bater com aquele martelinho de espuma nos bonequinhos que aparecem na mesa, e aí você ganha ficha com aquilo, né? Eles têm um nome para isso, eu anotei até aqui na pauta, deixa eu ver aqui, os amusement arcades, quer dizer, esses arcades que seriam diversões ali de parques. Tem aquele que certamente tu já foi com o teu filho, como eu já fui com o Arthur, que é para jogar bola, fazer cesta, né? Sim. Aí você ganha depois 1 milhão daquelas fichinhas que você carrega 1 tonelada daquilo, óbvio, não dá para trocar por porcaria nenhuma, né? 1 quilo daquilo não vale nada. Então, assim, o mercado de arcades, de fato, conforme a gente conheceu, que era a ponta da inovação da indústria de games, esse mercado acabou, cara. Quer ver um negócio? Nos anos 90, a SEGA lançou... a gente estava falando naquele dia do Afterburner, né? E do jogo daquele arcade que tinha a rotação 360. Aquele, na verdade, acho que o jogo não era o Afterburner, era uma variação ali, mas eu nunca joguei aquilo. Ele tinha lá no Barra Shopping, inclusive, também, mas eu não tinha coragem de entrar, né? E ele fazia aquela rotação. Aí você tinha os arcades de corrida. Mas a SEGA lançou 2 arcades baseados em holograma. Um era o Time Traveler, que esse eu joguei lá no Barra Shopping, inclusive, eles botaram lá em exposição, e o outro era um de luta, Holosseum, que esse eu nunca joguei, só vi em YouTube, imagens, enfim, reportagens. Eu lembro desses arcades. Inclusive, o Barra Shopping sempre foi referência dessas máquinas mais evoluídas, né? Sim. A gente tem essa memória, né, de que a ponta da tecnologia sempre teve ali, e quando a gente queria ver uma coisa nova, ter uma experiência diferenciada, era no arcade, né? Sim. Você lembra, por exemplo, daquela máquina dos X-Men que dava para jogar 6 pessoas ao mesmo tempo, que era o jogo de luta dos X-Men? Aquilo ali, Ítalo, era um negócio assim, fora da curva, era um negócio que você olhava e falava assim, porra, né? Como é que eu... E eu lembro, quer ver um negócio? Eu lembro, a gente vai voltar para os números já, mas eu lembro quando lançou Pit Fighter. Pit Fighter era um jogo de luta com atores digitalizados. Foi um dos primeiros a ter esse tipo de tecnologia. E, assim, nos arcades a coisa era muito impressionante. Conforme você movimentava o boneco, ele fazia um zoom, assim, ele aproximava, os bonecos ficavam gigantes. E você podia jogar 3 pessoas ao mesmo tempo. Então, quando você e mais 2 amigos, eram 3 bonecos, 3 heróis, e surgiam do outro lado 3 inimigos para você descer o cacete neles. E era um negócio assim, tão impressionante para a época, que na verdade hoje você pega para jogar, o Pit Fighter é um negócio que tem uma jogabilidade meio esquisita, é meio truncado ali, não é exatamente um jogaço, né? Mas como ele era um negócio assim que você chegava na frente do fliperama e você ficava doido, né? E fora outros, assim, que a gente vai lembrando. Existe esse pioneirismo, né, em algumas tecnologias e alguns art styles também, né? Como foi o Mortal Kombat também, o início ali, que era nesse esquema também, né? De atores reais ali, era recortado o sprite do personagem, e aquilo ali era sensacional. Os jogos não tinham isso, né, na época. Ô Ítalo, falando de Mortal Kombat, rapidinho, quando chegou Mortal Kombat 2... No Barra Shopping, eles botaram um arcade com um telão gigante. Devia ser um telão de... Vou chutar aqui, sei lá, 50, 60 polegadas, que não era comum, né?
Não, não era. Naquela época, as telas de fliperama era uma TV de tubo, sei lá, de 29, talvez, 29 polegadas, ou nem isso, né? Muito ser menores, aquelas máquinas menorzinhas, assim. Então você. Cara, e eu lembro que alguém tava jogando, chegou naquela fase da ponte, The Pit, e aí o cara, quando perdeu o computador, a máquina deu fatality. E aí, quando o boneco cai, que dá aquele zoom, a galera foi a loucura, assim. Então, são experiências, o Ítalo, que a gente não consegue mais replicar. Agora, hoje em dia, fala aí. hoje em dia a gente tem alguns jogos ainda exclusivos dessas marcas grandes, né, dessas empresas grandes como Nintendo, Sega, Bandai, Konami. Alguns jogos que são exclusivos de arcade. Só que eu sinto, tirando os que são mais diferentões e que realmente proporcionam uma experiência diferente do que a pessoa tem num console, né, segurar o controle e tudo mais, um jogo às vezes de movimento, alguma coisa assim, que é até mais interessante, né, do ponto de vista de interação, a maioria dos jogos é muito simplificado. A gente consegue comparar com jogos de celular, sabe? Jogos Endless Runner, esse tipo de jogo. E que tem alguns que são até exclusivos de máquina, mas aí muitas vezes não fazem sentido eles estarem ali pelo fato de eles já existirem num celular, né? Então eu acho que o ouro do arcade está nessa questão de causar experiências diferenciadas que hoje a gente não conseguiria, por exemplo, nos consoles, né? É um grande desafio, mas ainda é possível com algumas tecnologias. Ô, Ítalo, agora é interessante a gente notar que se eu pegar anos 70, 80 e 90, o mercado de arcades era o que tinha a supremacia ali da parte técnica. Tanto é que até acho que a geração Play 1 e Nintendo 64 e seus correlatos ali, o Sega Saturn, você não tinha uma conversão exatamente igual, né? O que tinha nos arcades, você não conseguia ter em casa. Você foi ter, no Play 1, você foi ter Tekken, mas que não era exatamente a mesma coisa, ainda tinha uma diferençazinha ali, nem que fosse a tela de loading, né? Você tinha uma diferença. Até porque no arcade praticamente não tinha loading com cartucho, né? Isso era uma grande diferença do arcade para o console de mesa, porque a gente tinha aquela questão do CD também, quando foi evoluindo na questão do Sega, Saturno, PlayStation, tinha um tempo de load superior. Tomara, não me falha a memória, né? Tomara que seja isso mesmo, que é o que eu lembro da história. Não, tinha sim. O tempo de loading foi um problema até bem recente, né? Só os últimos arcade, que agora tem SSD que reduziu o tempo de loading, né? E ainda assim, o arcade, os gráficos e tecnologicamente, ele ainda era superior, né? Porque o hardware ele era 100% focado naquele jogo, né? Tem isso também. A máquina era montada em torno, até os periféricos da máquina. Então, você tem um jogo de tiro, você tem uma arma que você vai segurar apontando para a tela. Então, tinha toda a tecnologia voltada para aquele jogo. Isso era uma coisa muito interessante, né? E esse é um ponto realmente que você tocou que faz toda a diferença, né? Os arcades, em sua maioria, eram hardwares dedicados, né? Então você tinha uma placa daquele jogo. Inclusive, você sabia que tem uma galera aí que coleciona a placa de arcade, Heitor? Sabia. Que deve ser uma loucura, né? Porque o cara guardar essas placas deve ser um negócio... E eu vou te falar, o acesso a essas máquinas ainda é uma coisa muito difícil e muito obscura no ponto de vista de fornecedor e comprar. Até aqui mesmo no Brasil se reforma muitas máquinas, porque é muito complicado importar uma máquina, até pelo tamanho da máquina, né? E pelo custo que tem hoje em dia. E aí eu tive a gente tem uma experiência recente com aquisição de máquinas de arcade, por conta de negócios da família, e eu vou falar que é muito complicado a gente ter acesso a uma máquina oficial, com jogos oficiais. Hoje em dia existe um mercado muito complexo ali de reforma de máquina, adaptação, porque eram hardwares muito específicos, você não tem mais peça de reposição para a maioria das máquinas, até as mais clássicas, né? E é muito complicado mesmo, cara. O hardware ser específico e ter essa proteção, às vezes impede até que você baixe o jogo e emule
jogo específico de arcade num PC. E quando você transfere para uma máquina, para colocar ela num negócio, ela não funciona da mesma forma que funciona uma máquina de arcade original, né? Dedicada, né? Dedicado. Haja vista o Mami ali, né? Emulador clássico que já evoluiu muito ao longo dos anos, mas tem muito jogo que você bota ali para rodar e não roda direito, né? A coisa não funciona direito. Exatamente. Eu tava ouvindo, agora não, mas já tem muito tempo, tinha um podcast que a galera aqui alguns colecionadores aqui brasileiros faziam, que chamava RGB Inside. Que a galera que é retro gamer mesmo, faz adaptação para saída RGB nos consoles, sabe? A galera que quer o negócio ali o mais perfeito possível, que eu acho muito maneiro, assim, Sim. isso. Né? Mas aí tinha um deles, que eu acho que é o Fábio Santana, que inclusive trabalhou na Capcom, representando a Capcom aqui no Brasil há alguns anos. Acho que hoje ele está na Tencent. Eu sigo ele no Instagram. E eles falavam da dificuldade de colecionar placas. Primeiro, aqui no Brasil tinha muita pirataria, né? Então você tinha muitas máquinas dessas que não eram oficiais. Pelo fato de ser uma máquina dedicada, que às vezes é uma máquina, é um hardware específico só para aquele jogo, você tem uma dificuldade de encontrar também documentação, peças de reposição. Diferente de você pegar um Mega Drive ou um Master System para consertar, que a galera do planeta inteiro conhece. Possivelmente Exatamente. teve um ou passou perto de um. Né? Até então, mão de obra de manutenção mesmo. Exatamente. O que eu vejo hoje em dia, que pelo menos que acontece, a última experiência que eu tive, é você ver, às vezes, uma empresa, um revendedor ali de arcade, que ele tem a casca original do arcade, ele tem ali aquela preciosidade e, infelizmente, ele tem que mudar o cérebro ali, trocar a máquina, trocar o jogo, porque não tem acesso nem oficial àquela peça de reposição que aquela máquina necessitaria, né? Então a gente tem jogos de pirata, jogos antigos, até de corrida também, que infelizmente estão sendo trocados por outro jogo, às vezes num emulador, num PC ali inserido ali dentro, porque infelizmente não tem peça de reposição de fácil acesso, né? Porque o acesso é realmente complicado. Até entrar em contato com uma empresa como a Bandai e como a Konami para conseguir máquinas, peças oficiais, é um trabalho que é quase uma engenharia. É provável que isso seja uma profissão aqui. Se é que eles têm, né, Ítalo? Se é que eles têm tais peças, né? Sim. Eu acho que hoje em dia, quando você olha esse arcade que você vê por aí, acho que 99% deve ser um PC ali com emuladores instalados, né? Não é mais a maioria a placa, de fato. Agora, teve uma empresa que inovou também nisso, que foi a SNK, né? A SNK foi a primeira a usar um sistema de cartucho no arcade. Então, aqueles arcades oficiais da SNK, Fatal Fury, Art of Fight, enfim, tantos outros que ela tinha, né? Você usava cartuchos intercambiáveis ali. Inclusive, tem uma galera que coleciona e não coleciona os jogos do Neo Geo do videogame em si, que são muito mais caros. A galera compra uma placa do arcade Neo Geo e compra os cartuchos pro arcade. Tem isso também, o Ítalo. Maneiro. Que eu não sabia. E que na verdade, sim, é uma baita inovação você pensar que o cara tinha uma máquina ali. Sei lá, você tinha Space Invaders que fez bilhões. Eu tenho até o número aqui do faturamento do Space Invaders. Deixa eu catar aqui. Ó, cadê? 20 bilhões. 20 bilhões, ó. Mas ele faturou, nos primeiros anos de lançamento, ele faturou mais de $1 bilhão nos primeiros anos de lançamento. Tanto é que tinha uma piadinha que no Japão você não encontrava determinadas moedas para dar troco, porque eram as moedas que a garotada usava para abastecer o fliperama, né? Você tinha isso, né? Tem alguns países que não tinham a ficha em si, era a moeda de fato que você metia ali na máquina. E aí mas tudo bem, você tem aquele hardware dedicado. Se aquele jogo deixa de fazer sucesso, ele entra em declínio, como qualquer jogo entra em algum momento, você tem que trocar o hardware todo. A SNK foi a primeira a fazer, não, por que eu vou trocar o hardware todo? Eu posso ter um hardware comum e só trocar o jogo. Então os arcades da SNK inovaram também por conta disso. E o Felizardo, que pudesse ter um Neo Geo naquela época, que era um videogame extremamente caro,
esse era o único, Ítalo, o único da vizinhança que poderia dizer assim, o jogo que eu tenho em casa é exatamente igual ao do arcade, porque era o mesmo hardware e o mesmo jogo, de fato, né? De resto, ninguém mais, cara. Master System, nem pensar, Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo, a coisa só ficou de igual para igual ali, sei lá, do PlayStation 2 em diante, vamos colocar assim, mas aí já não era igual para igual com os arcades, né? Porque aí o foco passou a ser outro. Ítalo, por que os arcades encolheram? Pergunta difícil essa, mas vamos ver o que vamos tentar, né? Vamos tentar. Por que os arcades encolheram de um mercado que faturava quase 40 bilhões de dólares ao ano para hoje um mercado que mal sobrevive com 4 bilhões de dólares por ano e simplesmente e isso porque tem essas máquinas de brincadeira ali, de parquinho de diversões, porque não são de fato os videogames que estão fazendo sucesso ali. E principalmente porque, na sua visão, eles deixaram de ser a ponta da inovação. E quem ocupou esse espaço foi o PC Gaming, né? Que ocupou o espaço que era dos arcades. Então, eu vou tentar aqui, né? Vamos lá. Eu imagino que com a evolução da tecnologia, eu acho que é por aí que a gente precisaria começar, né? Com a evolução da tecnologia e acesso, né, à tecnologia, ficou mais fácil, por exemplo, ter um PlayStation dentro de casa. Vamos botar aí o PlayStation 1, né? Que o início dessa revolução ali, Sega Saturno e tal. A gente começa a ter um acesso mais facilitado a jogos, causando uma experiência interessante. Porque antes, é o que você falou, não tinha uma paridade entre o que tinha nos consoles, né? Tinha nos consoles e o que tinha no arcade. Ainda era uma coisa muito exclusiva. E ali, de alguma forma, eu acho que eles começaram a atravessar essa questão tanto da interação, tanto da experiência, e aí os arcades começaram a perder um pouco de força, né? A gente tem aqui no gráfico que você mandou, que o PC começou a ganhar muita força, né? Tanto com Doom, tanto com The Sims, né? E foram títulos assim que fizeram sucesso mundialmente, né? E são títulos que talvez eles não funcionariam tão bem no arcade, né? Para você ver, é a questão da experiência. Como que você jogaria The Sims no arcade? Não, né? Então ele foi um título específico do PC e que até hoje, se você colocar, por exemplo, The Sims no console, ele não tem tanta entrada como ele tem no PC, pela jogabilidade, pela interação, né? Então não tem muito para onde correr. De acordo com que novas experiências foram sendo possíveis, eu acho que isso foi reduzindo ali o arcade, porque o cara tinha acesso ao jogo no conforto da sua casa, né? Tem isso também. Ô Ítalo, você acha que tem a ver também com a evolução tecnológica, de fato, né? O barateamento ali, e aí você passa a ter poder computacional em casa para fazer coisas até muito melhores do que se tinha nos arcades, mas talvez a ideia de você ter, e acho que são fases, né? A gente, talvez nos anos 2000, ter entrado num momento em que os jogos de simulação, e aí simulação no sentido amplo, em todos os aspectos da simulação, mas eles começam a ganhar mais relevância. Você falou do The Sims, que é uma espécie de simulação ali, mas você tem jogos de corrida hoje, ou jogos de tiro, jogos de guerra, que eles são mais simuladores, e às vezes são extremamente realistas, do que jogos para uma diversão rápida ali. Então você tem que ter também uma curva de aprendizado maior. Tanto é que hoje você fala em jogos estilo arcade. Quando você fala um jogo estilo arcade, pô, seria como eu comparar Daytona USA com qualquer jogo de corrida, com Gran Turismo. Pô. Que existe uma curva maior, né? O Gran Turismo é muito mais um simulador, você tem que aprender de fato a jogar. Daytona USA era aquela farra ali de você tacar uma ficha, meter o pé no acelerador, a galera nem sabia que existia freio, cara. O negócio é meter o pé no acelerador e ir embora. Né? Devia ser, o freio nunca devia ter manutenção nessas máquinas, é só acelerador. Imagino que não. Sim, e também por conta isso eu acho muito, deve ter feito bastante peso nessa mudança, e as experiências, porque é o que você falou, a simulação, aí você pega esses jogos de guerra, tipo Command & Conquer, esses jogos antigos de estratégia, tipo Age of Empires, Warcraft, que é um clássico. Warcraft, são jogos point and click, você precisa de um mouse,
até hoje jogar esses jogos no console não é uma experiência tão boa quanto jogar no PC, por exemplo. Então, esses jogos começaram a fazer muito sucesso, em algum momento a pessoa tem que escolher, né? É aquela história. E aí eu acho que isso teve bastante impacto, né? Porque é aquilo, a curva de aprendizado que você falou, o arcade você vai lá, em 5 minutos você consegue ter uma experiência completa, né? E você consegue aprender rápido como jogar aquilo. Aprender rápido que eu digo. A pessoa em 5 minutos não vai se tornar expert, por exemplo, num jogo de luta. Não é isso. Mas ela consegue ter uma boa experiência. Hoje em dia, com jogos de aventura e esses jogos de simulação, tem uma curva e um tempo de aprendizado ali. Até a própria introdução do jogo, às vezes demora 20 minutos, meia hora. Não é a proposta do arcade, né? Não é a proposta do arcade. Então, acho que foi aí que a coisa começou a mudar de figura, né? O arcade tem uma proposta de ser um negócio rápido, intenso, e que seja difícil também. O cara tem que perder para ele botar uma outra ficha. Exatamente. Tem isso também, né? Então, até, inclusive, quando você vai evoluindo da terceira para a quarta geração, o nível de dificuldade dos jogos cai drasticamente, porque é o contrário. O jogo não pode ser tão difícil assim, o cara tem que chegar logo no final para perder a graça. Então, da quarta para a quinta geração, os jogos se tornam, em média, assim, muito mais fáceis do que era no Nintendinho e no Master System, por exemplo. O arcade, como você falou, tem que ter ali obrigatoriamente uma simplicidade de comandos. Sim. Então, qual o tipo de jogo que prevalece ali? É jogo que você tem que controlar alguma coisa, algum objeto, algum personagem em cena e esmurrar o botão, pô. Né? Porque ou você tá dando soco e coice em alguém, ou você tá dando tiro em alguém, ou é uma nave atirando em alguém, ou você tá chutando ou jogando a bola em algum lugar. Se for um arcade de esporte, né? Tinha aquele Super Sidekicks da SNK também, que era maravilhoso. E eu tava lembrando tinha aquele NBA Jam, em que era muito legal também. E na maioria das vezes você tá limitado por tempo e os checkpoints, né? Que hoje em dia, quando você insere um checkpoint desse timed, né, em um jogo, você automaticamente também está fazendo referência ao estilo arcade. Porque o jogo hoje, você não tem tempo, né? Você vai jogar no seu tempo, só que se o jogo te limita o tempo, já está mostrando ali para você que você vai ter ali uma run, né? Você vai ter, como é que eu vou dizer? Rodadas de jogo, né? E isso também caracteriza o arcade, né? Você tem X tempo para fazer essa pista, você tem X tempo para avançar nessa história. Se você não conseguir chegar nos checkpoints, você vai botar outra ficha. E aí você volta para o início, continua dali, né? Então você tem isso também, né? As diferenças. Não, e eu vou te falar que eu sou um grande saudoso, assim, desse estilo arcade de jogos. Porque e muitas vezes eu vou botar uns jogos, eu tava com um jogo de Fórmula 1 aqui outro dia, e eu fui botar... na verdade, eu tava no jogo errado. É um simulador, né, cara? Eu não queria aquilo. Porra, meu irmão, eu só quero acelerar e correr com esse carro. Eu não quero aprender. Eu não quero me tornar um piloto. Eu não quero aprender nada. Não quero aprender nada. Eu só quero acelerar o carro e ultrapassar os outros. É só isso. Né? Mas o cara te dá uma variedade tão grande de elementos ali que você tem que gerenciar, que aí vai para aquilo, né? A curva de aprendizado ali é maior. Você precisa de um tempo para você aprender. É uma engenharia você aprender. Às vezes você troca de carro, muda completamente a dinâmica. No arcade não era assim. Você só tem, sei lá, 3 status: velocidade, aceleração e handling. É isso, acabou. Agora, hoje, nos jogos, principalmente esses de simulação, cada carro se comporta de uma forma diferente. Então, o simples fato de você escolher um outro carro vai fazer você perder mais meia hora, 1 hora só para aprender como aquele carro funciona. Então, assim, é um público diferente, é um jogo completamente diferente. Tem gente que até não gosta que a gente se refira a jogos de simulação como jogos, né? O que eu acho assim, sim, tem isso. Eu acho até meio tosco, porque é um jogo, né? Muitas das vezes aquele jogo não ajuda nem um pouco a pessoa a se preparar para o mundo real, se caso ela for realmente competir no mundo real. São jogos e uma completa... É muito diferente, né? Muito diferente. Agora, Ítalo, você acha também que talvez a perda de relevância dos arcades se dá pelo fato da ascensão do multiplayer online? Porque tem uma questão aí que eu acho que diz muito a ver sobre
tem muito a ver com o fator replay, que eles chamam, né? O quanto você vai voltar para aquele jogo para jogar outras vezes. Isso. E aí, eu acho que quando você joga um jogo fechado, um jogo tradicional, eu pego aqui, jogo, cumpro as missões, passo pelas fases, chego no final. Você não vai querer jogar aquilo de novo, você pode até jogar, mas você não vai jogar tanto mais aquilo, você possivelmente vai querer experiências diferentes. Quando você joga online contra outras pessoas, é sempre uma experiência diferente, porque você nunca sabe o que vai acontecer. E aí você tem um momento ali, que acho que é a partir dos anos 2000 também, onde você começa a ter as pessoas cada vez mais conectadas, com seus PCs conectados. Se olhar para aqui para a realidade brasileira, é quando você começa a ter banda larga mais massificada entre os lares. E você tem o fenômeno das lan houses, se você lembrar, né? As lan houses foram substituindo as casas de fliperama, a princípio, como aquele ambiente onde você tinha a ponta da inovação, né? Sim, porque... Eram as casas de fliperama, nos anos 2000 passam a ser as lan houses, não? Sim, em algum momento a gente pode até fazer essa referência quando os jogos não estavam sendo majoritariamente online, sim em rede, né? A gente tinha os jogos em rede offline, né? São os jogos que eram majoritariamente LAN, né? Então a gente ia para LAN house jogar com as pessoas que estavam ali, né? Isso. E aí, conforme a internet ela foi, né? A coisa foi evoluindo, a gente foi tendo mais acesso. Aí os jogos começaram a vir com esse recurso do online, onde a gente conseguia conversar por texto, né, depois por voz, e aí ficou uma questão assim, se eu já tenho 100% da interação ali, né, ficou uma coisa mais cômoda até, né, a pessoa jogar aquilo de casa ou das próprias lan houses, né. E aí você tem possibilidades que são muito maiores. Você pensar assim, você podia jogar contra outras pessoas no arcade também. Sim, mas sei lá, num jogo de luta contra uma pessoa. Duas iriam jogar ali por vez. Sei lá, num beat'em up, naquele do X-Men, 6 pessoas jogando ao mesmo tempo. Num jogo de corrida, sei lá, no Barra Shopping lá tinha... no Barra Shopping lá tinha um Daytona USA com 8 cabines. Você podia jogar 8 pessoas na mesma corrida. Mas era assim, isso numa casa de fliperama muito bem estruturada. Na maioria delas não tinha nada. Era exatamente, você jogar contra outra pessoa e olhe lá. E levando em consideração que aquelas pessoas precisavam estar lá, né? Tipo, sim, você precisava ou levar os amigos com você ou jogar com pessoas desconhecidas, mas estar no momento para usar a parada, que nem sempre tinha uma fila, porque a gente já tá falando, né? Tipo, como o arcade começou a brigar com outros meios de entretenimento, você encontrar um parceiro para jogar na internet é muito mais rápido. Às vezes é questão de segundos do que você tá lá na casa de arcade, na casa de jogo, e ter uma pessoa do teu lado para jogar com você, né? Foram tempos onde eu chegava na casa lá lá no arcade e no fliperama e não tinha alguém para jogar comigo, né? E aí eu jogava sozinho, onde depois de um tempo em casa você entra num lobby, aquele lobby enche em segundos e aí você já vai para uma partida cheia, né? Então você tem esse conforto, né? Essa diferença aí, né? inclusive para jogos de luta, né? Eu jogava Inclusive para muito jogos de luta. Tekken online, né, no Play 3, por exemplo, né? É um negócio muito louco, o Ítalo, e de fato é assim, um divisor de águas, né? Que nessa perspectiva de interação, quando eu vou jogar online, eu tenho possibilidades ali infinitas. Então, se você pensar num jogo que você jogaria com outras pessoas nos anos 90, ainda assim é um jogo onde as possibilidades tendem a se esgotar mais rápido. Agora, se você pensar num jogo que você joga hoje online, a gente outro dia falou, né, de GTA V aí, e de quanto tá movimentando GTA V, com mais de 10 anos aí de lançamento, pelo fato de ele estar extremamente vivo ali online. Por quê? Porque o tempo todo se criam novas possibilidades, tem muitas pessoas interagindo. Então, tem a atualização da experiência, né? Conteúdo que vai ser inserido. Hoje a gente tem essa questão muito viva, né? Hoje a gente associa o lançamento do jogo apenas como o primeiro passo, né? A partir dali tem jogos que vão sendo atualizados durante anos. Ontem eu recebi uma notícia de um outro amigo meu
E ele falou, pô, cara, esse jogo aqui de tiro online, que você pode jogar até offline, mas esse jogo vai receber uma atualização de engine, eles vão trocar a engine do jogo e vão praticamente refazer o jogo. Pô, o jogo tem mais 7 anos de lançado, entendeu? Os caras ainda vão fazer isso, porque tem base de jogos, de usuários ali, né? Então achei isso interessante, né? O que é até um problema, o Ítalo, sabe que eu estava ouvindo outro dia um podcast da galera lá do The Verge, falando sobre essa questão dos arquivos, né, da documentação disso tudo, porque quando você tem jogos que são plataformas, esses jogos que você não paga nada para jogar, você simplesmente acessa e compra itens lá dentro. A gente também já falou isso aqui, sobre isso, sim, em outros episódios do Coin2Biz. Mas esses jogos vão sendo atualizados e você não tem o registro, né? Então, da mesma forma que esse jogo de tiro que você citou aí, que vai fazer 7 anos, o Roblox ou o Minecraft que meu filho joga hoje não é necessariamente o mesmo que foi, já teve N atualizações, N versões diferentes. E aí, muitas vezes, você muda aspectos cruciais ali no jogo. Antes, não, o jogo era um jogo. Você pegava... Sei lá, eu fui jogar outro dia um mod aqui do Double Dragon 2, cara, que aí pega a galera da WWF lá dos Estados Unidos para jogar com Hulk Hogan, com outros caras daquela época lá, e os bonequinhos vão pelas fases ali de Double Dragon. Era o jogo. Aquele jogo era um negócio fechado, ali não tinha atualização. Agora, décadas depois, você tem mod, você insere outros personagens, mas isso não era a prática. Não era prática, né? Hoje em dia, por exemplo, você pega um Fortnite, o que ele é hoje é completamente diferente do que era quando lançou, né? Como ele ficou conhecido. Então, assim, tem essa atualização de experiência, né? Tem esse conforto que acaba superando, né, a dinâmica dos arcades, até por uma questão de atrativa, né? Tipo, eles são muito atrativos. Geralmente, hoje, existe essa questão do marketing, né? Muito bombardeado na internet dos jogos e tudo mais. Então você tem acesso, você sabe como é o jogo, você não precisa se deslocar até, né, um local, mas é aquilo que a gente comentou. Ainda existem algumas ferramentas que a indústria do arcade pode usar para poder retornar com parte dos usuários ou conseguir novos usuários, né, para a indústria do arcade. Um deles que você colocou aqui na lista e que está no gráfico é o público de realidade virtual. Sim. A gente não tem... A realidade virtual hoje não é um meio acessível, né? E quando você vai numa casa de arcade, que você tem um jogo em realidade virtual, é uma forma da pessoa ter o primeiro contato, né? Então a gente já tem alguns anos aí que começou uma ascensão, entre aspas, né? Onde a gente teve muitos jogos, que são experiências, né? Esses não são, nem considero jogo, mas uma experiência de montanha-russa, a gente já teve algumas experiências de jogo de tiro, a gente tem de corrida também. No próprio Barra Shopping tem, se eu não me engano, 3 ou 4 experiências de realidade virtual. E cheguei a pesquisar aqui. Outras casas de fliperama, de arcade também começaram a inserir. Então, é uma coisa diferente, que muita gente às vezes só ouve falar, não tem acesso ali, porque não é um hardware que é muito acessível, e a pessoa vai numa casa, tem aquela experiência, e tem uma experiência que ela não tem tradicionalmente no console de mesa, né? Você compra um PlayStation, ele não vem com realidade virtual, né? Ô Ítalo, aproveitando aí esse teu gancho, vamos falar de perspectivas futuras. De fato, a gente colocou aí na pauta que a perspectiva, uma das possibilidades dessa perspectiva futura para uma revitalização dos arcades seria no campo da realidade virtual, do VR gaming. Porque aí, de fato, você tem hardwares que ainda são um pouco caros, que a galera não tem acesso e que, de certa maneira, dependem ainda de alguma estrutura, de ter espaço minimamente. Não, quer dizer, não é só ter um computador poderoso e ter o headset. Né? Tipo, se o cara tem uma sala de 2 metros por 1,50, ele não consegue jogar, a não ser que seja uma experiência sentada, por exemplo. Então, sim, se o cara chega num arcade, no shopping, onde ele tem um espaço delimitado, ele tem um hardware de qualidade, porque cá entre nós, para um hardware ir para o arcade, ele precisa ser de qualidade, porque ele vai ser surrado o dia inteiro, às vezes 24/7, né?
Então precisa ser um hardware bom, né? E você já tem ali um equipamento, um hardware de qualidade que consegue rodar aquele jogo, que não é o caso da maioria das pessoas, não tem em casa um PC ou um, sei lá, que seja um PlayStation 5, alguma coisa assim, para rodar a experiência. Então a gente Sim. tem esse ponto positivo, digamos assim, para a realidade virtual, onde muita gente consegue experimentar realidade virtual sem necessariamente desembolsar uma grana para poder comprar todo o software para às vezes ter uma ou duas experiências boas, né? Ele vai no arcade e aí se diverte lá, entendeu? Sim. E se a gente parar para pensar, o atrativo maior dos arcades, embora a gente tenha tido um momento ali em que eles representavam a inovação em termos tecnológicos, acho que o atrativo maior talvez tenha sempre estado mais no campo da experiência, porque a Sim. experiência que você gera ali, mesmo num jogo mais tradicional, que será um jogo de plataforma, os Sim. primeiros joguinhos do Mario que tinha ali, ou uns jogos de luta, mas a experiência não era a mesma, né? A experiência, primeiro, você jogar em pé, de você ter aquele outro tipo de controle, né? Exatamente. De alavanca. E aí, É. quando você vai para o campo de, por exemplo, jogos de corrida, né? Naquela época seria impossível. Eu sei que você é um entusiasta dos jogos de corrida, de simulação, você tem aí um cockpit, né? Isso. Mas qual era a possibilidade naquela época do camarada ter um cockpit em casa? Mesmo Nenhuma. comprasse o Sega Saturn com Daytona USA, que não era igual ao do arcade, diga-se de Sim, passagem, a gente está exatamente. falando já da quinta geração, mas o cara não teria um cockpit. E tinha aqueles volantes que Não. vendiam que eram bem meia boca, né? O cara não ia ter Exatamente, é. Não tinha a experiência. sensibilidade que já tinha no arcade na época, de você virar um pouquinho o volante e o carro virar um pouco. Não era aquele 0 ou 100 da maioria dos Sim, volantes que vendem até hoje. Então, eu acho que assim, a experiência, a realidade virtual, ela se dá muito bem com o arcade, acho que com a ideia do arcade, por ser uma experiência diferente, né? E por ser algo que conversa com o arcade, nessa parada de você jogar em pé, ou você ter uma experiência, você ter uma arma, ou você ter um taco de golfe, você ter alguma coisa na sua mão, o que era um pouco do que o Wii tentou fazer ali com aqueles jogos, né, de casuais, né? casuais, né? Porque é uma coisa casual. Até O porque arcade. ninguém consegue ficar É, 2 horas com um óculos de realidade virtual no rosto, né? Tem isso também. ô, Ítalo, mas sabe que tinha umas loucuras, né? Sabe que muitos anos depois eu era apaixonado por aquele beat 'em up dos Simpsons que tinha pro arcade Sim, sim. antigamente. E aí eu fui jogar no emulador, e aí o emulador, ficha infinita, é óbvio, né? Eu já fui até o final. Cara, o jogo é grande demais. Eu falei, cara, acho que ninguém nunca conseguiu chegar no final disso aqui no arcade. Então tinha Caramba. umas coisas também meio fora de propósito, né? Naquela época. É, Mas você falou corretíssimo. Se você parar para pensar, o arcade era um jogo casual. Né? é, Só que era um jogo casual, e acho que aí os computadores ganham mais proeminência, porque você passa a ter jogos que dependem mais só de poder de processamento. Então, é, desde que eu tenha um computador melhor, com uma placa, um processador melhor, eu vou conseguir rodar aquele jogo. Mas eu não dependo necessariamente de hardware específico, eu preciso de um controle, de uma cabine, né? exatamente. O cara vai até pode ter isso em algumas situações bem específicas, Sim, como você ou outras pessoas são entusiastas de jogo de corrida, então vão ter ali, vão montar um cockpit. Mas no geral a galera não vai ter isso. E aí a realidade virtual, ela depende de um lado de poder de processamento, claro, mas por outro lado ela depende de hardwares específicos, de sim, equipamentos que experiência. normalmente as pessoas não têm. É isso, né? É É a isso. experiência. Você tem a experiência de interação, você tem a experiência de áudio também, né? Na máquina, a gente sabe, no arcade é tudo feito para funcionar da melhor forma possível, né? Então Sim. você vai ter o headset, às vezes, adaptado para aquele jogo. Eu já vi, por exemplo, controles. Quando você vai na realidade virtual jogar um jogo que tem um controle no arcade, você nunca tem contato com o controle do que tem no mercado. É um controle que foi desmontado de alguma forma, ele foi adaptado no formato daquele objeto. Então, por exemplo, lá no Barra Shopping tem um jogo de tiro. Você não pega dois controles de realidade virtual para ter a mira. É uma arma, entendeu? Que está com hardware embutido ali dentro do controle de realidade virtual. Mas a Sim. imersão é muito maior do que se fosse dois controles, entendeu? Então aquela experiência você só vai ter jogando no arcade. Mesmo que o cara tenha o aparato todo em casa, ele ainda não vai ter aquela experiência, porque é mais uma situação exclusiva, onde ele só vai ter aquela situação no arcade, né?
Mal comparando, Ítalo, eu acho que assim, quando a gente vai dos arcades para os videogames domésticos, os videogames domésticos eles não conseguem replicar exatamente o que era a experiência de arcade, mas a galera foi se adaptando. Por quê? Porque era mais prático, era mais conveniente, de certa maneira mais barato também. Você comprou o jogo é teu, né? Não vai ficar pagando ficha toda hora. Exatamente. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho alguns amigos que têm aquele... que eu já acho assim uma parada muito legal e hoje é acessível. Do cara comprar um pad, um gamepad, com aquela manete, né, e os botões de fliperama para poder jogar. Sim. E isso é uma coisa acessível e que transforma bastante a experiência, né? Uma coisa é você segurar um controle na mão para fazer um movimento, um combo, alguma coisa assim num jogo de luta. Outra coisa é você fazer num gamepad como se fosse um arcade de verdade, né? Com certeza. Então, tem esses acessórios assim que alguns são mais acessíveis hoje em dia e outros realmente só na realidade, só na casa de fliperama mesmo, né? Tem isso também. Eu tava lembrando aqui que até quando começou essa coisa de jogos no celular, que acho que foi um movimento parecido também. De início eu mesmo era cara, isso aqui não é jogo. Jogar no celular é igual você assistir um filme, você deixar de ir no cinema para assistir um filme no celular. É meio que uma blasfêmia, assim, entendeu? Você é um blasfemador, ele tá jogando na tela, com o dedo na tela. Mas, no entanto, para várias experiências, o Roblox, por exemplo, é mais do que o suficiente. Exato, eu já joguei no celular com meu filho, é muito divertido, assim, de jogar, entendeu? Mas acho que é essa conveniência, né, que talvez tenha... Embora a experiência dos arcades tenha sido sempre uma coisa, a nível de experiência sensorial, por assim dizer, não só falando de tecnologia, mas como experiência sensorial, algo muito mais rico, né, muito mais interessante, no final das contas, a conveniência acaba ganhando, né? Tanto é que hoje, se pegar, a gente já tratou desses números aqui, o que movimenta mais dinheiro na indústria de games é o mobile, cara. Então, eu falar que o mobile é uma blasfêmia, aí eu tô igual aqueles velhuscos que não aceitam a evolução. Mas eu pensava isso também. Eu me recuso a instalar um jogo no celular, porque para mim, touch é uma parada assim, realmente. Sabe? É pecado você pegar e desenvolver uma parada para você só jogar no touch sem nenhum tipo de feedback, né? Com a tecnologia que a gente tem hoje. Aí que a gente fica aquela cara de gamers tradicionalistas, rigorosos, super, hiper conservadores, e isso é tudo uma bobagem, né? E aí, de alguma forma, a gente também tem a questão de que, até eu sinto isso, que o mundo parece que é diferente hoje, as coisas são mais rápidas, assim. Eu acho que antigamente a pessoa conseguia se programar para ir no fliperama, perder um tempo lá, ter uma experiência de um dia inteiro, não só no fliperama, né, mas sair, tipo, pegar um final de semana, sair, tipo... Mas hoje em dia é tudo tão corrido, é tudo tão vapt-vupt, que você acaba tendo que... Acho que até essa questão do entretenimento mesmo acabou ficando uma coisa mais rápida, e eu vou te falar, a questão da dificuldade dos jogos, que hoje se fala muito sobre os jogos que fazem às vezes sucesso e que acham muito diferente o jogo ser difícil, tipo a série Souls, Dark Souls e tudo mais, Sim. que é uma coisa diferentona, porque hoje os jogos realmente são fáceis e são feitos para você pegar, jogar 5 minutos e acabou, e parar, né? E aí você ter como continuar aquilo ali, porque hoje parece que muda. O tempo tá diferente, a velocidade que as coisas funcionam hoje é diferente. Então, acho que isso influenciou muito também, a pessoa se deslocar até um fliperama, ter aquela experiência, né? Eu acho que tem um pouco disso também, né? Tanto que os celulares, eles dominaram, são extremamente convenientes, né? A pessoa consegue jogar no trabalho, não deveria. Eu acho que verdade. No final das contas, Ítalo, a gente pode meio que chegar à conclusão que os arcades também foram perdendo a relevância porque as empresas descobriram outras maneiras de chegar até o consumidor com muito mais velocidade e arrancar muito mais dinheiro dele, né? Gastando o mercado muito de arcade, menos, né? Exato, o mercado de arcade jamais renderia o mesmo para um jogo igual o acesso online, por exemplo, que um GTA da vida rende, né? Exatamente, você tocou num ponto crucial aí. O que é fazer uma máquina, o hardware? Porque o processo até de feitura da carcaça da máquina, muitas vezes não é industrial, 100% industrial, é artesanal. Então a gente tem
O cara faz a Sim. máquina, insere o LED ali dentro, monta um sistema de som. É uma engenharia por máquina. É aquilo que até comentei mais cedo. Para importar uma máquina dessa, é um trâmite. E é uma grana que a pessoa gasta. Às vezes a pessoa até vai, o lojista ali, às vezes vai ter até algum retorno em ter aquele arcade na sua casa de fliperama. Mas olha só quanto dinheiro investido para um retorno. Hoje em dia a empresa ela coloca um jogo na Steam ou bota um jogo online e, meu amigo, faz fortuna sem vender um hardware, né? O cara não vende um hardware. Ele tem apenas de infraestrutura, ele tem um escritório e os desenvolvedores programando. Ele não tem que desenvolver hardware, não tem que mexer com logística de peças, nem nada disso, nem engenharia de nada, né? Tem essa questão, né? Sim, o hardware é você que compre, né? O hardware você que já tá, todo mundo já tem, né? Na palma da Sim, mão. Então, sim. Ítalo, meu amigo, pra gente fechar esse papo que tá muito legal, mas tá na nossa hora, será que a gente pode ver alguma perspectiva ainda para o mercado de arcades? Quer dizer, com realidade virtual ou com outras coisas, a gente sabe que é uma questão cultural também. Então, no Japão, como eu disse, ainda você encontra algumas lojas nesse sentido, ainda você tem essa presença das casas ali de diversões eletrônicas, mas em geral, no mundo, o acesso é muito minguado. Será que a gente tem alguma perspectiva ou de fato os arcades vão. Eles não têm como. Por tudo que a gente falou aqui, eles não têm como retomar a esses tempos, retornar a esses tempos gloriosos que eles já tiveram. Se você falar em 1980, os arcades movimentavam 40 bilhões, é mais ou menos o que a indústria de consoles movimenta hoje no ano, ou o que a indústria de PC games movimenta hoje no ano, né? Então, assim, na tua perspectiva, arcades vão se tornar esse nicho aí uma coisa muito específica, vão continuar como um nicho, uma coisa muito específica para entusiastas, ou ainda há espaço para uma eventual virada de mesa, Ítalo? olha, eu acho muito difícil ter uma virada de mesa por conta disso que a gente já conversou. Toda a conveniência que é o entretenimento digital hoje, os jogos eletrônicos, tomaram outra perspectiva. No Brasil, a gente não tem o fliperama ainda com tanta expressão, né? Lá fora, por exemplo, no Japão, a gente tem essa expressividade, até porque a gente não está também levando em consideração que lá eles têm experiências ainda exclusivas no fliperama. Então, por exemplo, demorou muito tempo para chegar aqui, até no passado, Dance Dance Revolution, que é um arcade de dança, né? Sim, A sim, gente tem sim. lá fora experiências de música, por exemplo, Guitar Hero, essas coisas assim. Isso chegou muito fragmentado, aqui chegou só um pedaço aqui. Lá a gente tem jogos de arcade de tambor, tem jogos que você dança só com a mão, tem a dança com o pé, você tem arcades de trem, de outras coisas, avião, que fornece uma experiência que a gente não tem aqui, né? Então aqui a gente tem esses arcades de luta, essas coisas mais tradicionais, né? Corrida, mas lá fora, se você entra numa casa de arcade do Japão, você tem jogos lá que a gente nunca ouviu falar aqui. A experiência, a gente olha Verdade. assim, um aparato, como é que joga isso, né? Porque é uma coisa diferente, são jogos que nem nos consoles chega. Então a gente tem assim lá eles têm essa cultura ainda mais viva, né? E que, como não é da nossa cultura, isso também não foi apresentado pra gente, talvez a gente não tenha como beber muito dessa água, né? Mas a gente tem Verdade. eu acho que tem essa questão, continua sendo nicho, lá fora eu acredito que sempre vai ser mais forte do que aqui por essa questão, que existe mais. E também tem outra coisa, como lá fora é a produção desses mecanismos, eu acho que é mais fácil, por exemplo, um shopping ou uma loja lá fora adquirir um sistema desses, o investimento é muito menor do que, por exemplo, o Brasil, né? Então, Ah, sim, é. né, para a gente ter um hardware desse que às vezes ocupa 6, 10 metros de largura, por, sei lá, 2 de comprimento, para ter uma experiência, pô, lá fora deve ser muito mais tranquila a logística, né? Aqui é container, é navio, é o esquema de importação, é pagar 3, 4 vezes o valor, entendeu? Aí chega aqui, aí quebra uma Sim. peça, como é que faz para fazer a manutenção, entendeu? Então
eu acho que tem isso também, né? Tem essa questão tanto da cultura quanto a questão do acesso, né? É isso. Só para encerrar, eu tava lembrando aqui enquanto você falava, o Arthur teve uma época aqui que tava na febre do Sonic. Então, todos os jogos de todos os sistemas, e a maioria via emulação. Comprei várias coisas na Steam, no PlayStation, mas muita coisa antiga só na emulação a gente acha. E tinha um jogo que a SEGA lançou que era isso, né? Era um jogo do Sonic, um jogo de meio desses runners, assim, que era o Sonic, o Tail e o Knuckles. Que eles iam correndo, só tinha para arcade e você não consegue emular, Ítalo. Você não consegue emular. Eu tentei, mas teve um momento que eu desisti. Falei, cara, desiste desse jogo aqui, vê os vídeos no YouTube e se dê por satisfeito, porque é isso que você falou. Muita coisa ficou só nos arcades e ficou restrito ao mercado japonês. Que não foi nem para outros países. Exatamente. A gente nunca viu aqui no Brasil um arcade de Mario Kart. Mas no Japão tem arcade de Mario Kart. Pois é, bom exemplo. Entendeu? Bom então, exemplo. Assim, são experiências que é muito maneiro, mas a gente não vai ter acesso aqui. Então, assim, falando do mercado global, né? Essa expressividade vai continuar nesses polos, né? Que é ali o polo da produção de tecnologia também, né? Muito bem. Senhor Ítalo Cassini, estamos chegando ao final de mais um episódio do Coin2Biz, um episódio nostálgico pra caramba, muito legal da gente gravar. Quero te agradecer por mais essa participação. Não tem jeito, para nós só resta comprar essas cabines que tem por aí com um PC dentro cheio de emulador e se divertir, tentar replicar um pouquinho daquela experiência tão mágica que era a visita a uma loja de arcades. Meu amigo, muito obrigado por mais essa participação aqui no Coin2Biz. Eu agradeço a oportunidade, conversa muito boa, muito nostálgico, né? E aí resta a gente lembrar e discutir mesmo, né? Conversar e lembrar dos bons momentos de arcade. Verdade. Eu agradeço ao meu querido Ítalo Cassini e agradeço a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Coin2Biz, você já sabe, ele integra o feed do Talk2Biz e você encontra o nosso feed nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Também estamos no YouTube. Todos os episódios ficam disponíveis no nosso canal lá no YouTube. E, principalmente, quando é episódio que tem um convidado, eu sempre disponibilizo a versão em vídeo. Então, vocês podem conferir todo o nosso material também pelo YouTube, caso você esteja consumindo por outra plataforma. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. Ítalo, vou ligar meus emuladores agora para jogar uma partida de Golden Axe. E nos vemos na próxima. Um abraço, valeu. Abraço. E aí, beleza? Tá bom. Ah, ele tá querendo aparecer aqui um pouquinho. Não tô ouvindo direito, mas tô ouvindo. Meu garotinho.